Olá, boa noite, tudo bem? Olha só, hoje eu quero fazer a nossa devocional de uma forma um pouquinho diferente. E para que você realmente seja edificado hoje, de forma muito importante, eu preciso que você pegue a sua Bíblia. Então, pega lá a sua Bíblia, nós vamos observar um diálogo. Um diálogo, e para que você então entenda esse diálogo e se intere dele, é preciso que você esteja com o diálogo em mão. Nós vamos abrir lá no livro de Jó. Espero que você já tenha pego aí a sua Bíblia. Abra lá em Jó, no capítulo 31. Jó 31. Nós vamos ver aqui nesses capítulos uma discussão que envolve a vida de Jó. É bem provável que você já conheça pelo menos um pouco da história de Jó. Jó é um homem que lá no início desse livro é tido como um homem reto, íntegro, que o próprio Deus olha para a terra e diz, não tem ninguém igual a Jó. Ele é realmente uma pessoa muito íntegra. No entanto, no desenrolar da história, Jó acaba perdendo todas as coisas que tem. Vem uma série de acontecimentos na vida dele, que ele perde família, ele perde propriedades, ele perde saúde, ele perde tudo que nós poderíamos pensar que esse mundo temporal, material pode nos conceder. Jó perde tudo. Então, o texto começa a narrar como Jó reage diante disso, e então ele é cercado por alguns amigos. Eu não sei bem se seriam mais inimigos do que amigos, mas alguns deles realmente são instruídos e trazem palavras muito boas a Jó. Quando nós abrimos aí, espero que você já esteja agora com sua Bíblia aberta, quando você abre no capítulo 31 de Jó, você tem aí um momento em que Jó se diz reto nesse diálogo. Lembre-se que eu falei que aqui nós vamos ver uma espécie de um diálogo, uma conversa. Então é uma discussão de Jó. Eu espero que essa discussão de Jó, como palavra de Deus, venha de encontro às suas discussões da alma. Né? Essa conversa que você tem da sua própria alma, perguntando por quê, para quê, como é isso, até quando será isso. Então veja, no capítulo 31, para que você entenda melhor, Jó, ele faz aqui no capítulo 31 uma declaração de integridade. É como se ele estivesse olhando para o espelho e dizendo, eu sou íntegro, não é justo nada disso que eu estou passando. Eu estou perdendo tudo, eu estou doente, eu já não tenho mais nada, isso não é justo. Então no capítulo 31 ele começa a dizer o quanto ele é íntegro. Ele está dizendo algo que se você... Eu fiz um trabalho voltado para esse capítulo, lá nos meus tempos de mestrado, onde eu comparava a declaração de integridade de Jó com os 10 mandamentos que nós temos lá em Êxodo. Sendo que esse livro, ao que tudo indica, ao que os historiadores, estudiosos acreditam, ele foi escrito antes mesmo daquele período dos 10 mandamentos. E Jó, então, é alguém que parece já ter de forma muito clara a lei do Senhor no coração, quando ele faz essa declaração de integridade, dizendo, olha, eu vivo de acordo com a vontade de Deus. Então veja, ele fala que fez aliança com os olhos, ele fala que não tem parte com os ímpios, com aqueles que estão revoltados contra Deus. Ele tem todo um proceder, tanto com relação ao seu temor e ao amor ao próximo, que são exemplares. Agora, isso ali, Jó coloca isso numa forma de, isso é injusto. É injusto eu sofrer, eu sou reto, e eu não estou colhendo fruto da minha retidão. Eu estou colhendo castigo que são dignos dos ímpios. Mas então, como eu disse, tem alguns amigos de Jó que o cercam, e um desses amigos é chamado Eliú. Eliú, lá no capítulo 32, capítulo seguinte, ele responde a Jó, repreendendo Jó, dizendo, Jó, você não sabe o que está falando, não é bem assim. Eliú não está diretamente questionando a integridade de Jó, mas mostrando que por melhor que seja a integridade, Deus não seria injusto, sendo Jó ainda um pecador. Ainda que um homem íntegro, ele é um pecador. E ele começa então a argumentar, são argumentos longos, e eu gostaria de te chamar a atenção. Veja, ele responde no capítulo 32, 33, 34, 35, 36, 37, eu acho que dá para você ter uma ideia bem realista do que Eliú está dizendo. Lá no capítulo 37, vá lá para o verso 16. 37, 16. Veja o questionamento que Eliú faz para Jó,
diante de Deus, diante do Altíssimo, ou seja, diante dos questionamentos de Jó sobre como Deus tem governado todas as coisas, ele diz lá no verso 16: tens tu notícia do equilíbrio das nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento? Veja, Eliú está falando aqui: Jó, você controla o equilíbrio das nuvens? Você está acima dos céus? Você é que comanda os céus para poder questionar como as coisas funcionam? Veja, verso 17: você faz aquecer as tuas vestes quando acalma sobre a terra por causa do vento sul? Ele está falando aqui: você controla os ventos frios, os ventos quentes, é você que tem controle? Ele começa a fazer alguns questionamentos sobre o controle de Jó. Ele está mostrando que Jó não tem controle sobre as coisas, porque há alguém soberano que controla todas as coisas, o que tira todo o direito de indignação e de controle que Jó deseja ter. Sim, Jó aqui demonstra um pouco de exercício de controle, ele quer ser o controlador das coisas. Lá no verso 23, ainda do capítulo 37, ele diz assim: ao Todo-Poderoso não podemos alcançar, ele é grande em poder, porém não perverte o juízo e a plenitude da justiça. Ele diz: Deus é grande, os pensamentos de Deus são grandes, e nós não podemos alcançar esses pensamentos, não podemos alcançar o Todo-Poderoso, o seu trono. Ele tem todo o poder, ele tem toda a soberania, e com todo esse poder, ele jamais perverte o juízo. A ideia é, ele é muito justo, ele é totalmente justo, e ele jamais, em todo o seu poder, vai permitir que coisas injustas aconteçam até o fim. Ele tem um controle sobre todas as coisas, ele tem propósitos. Veja que quando eu leio assim, você já está sendo relembrado aqui de muitas das nossas devocionais, da soberania de Deus diante da situação em que nós vivemos. Então, nessa altura, eu peço que você, então, se coloque no lugar de Jó. Se nessa situação que nós estamos, como crentes, passando por dificuldades, e não só essa dificuldade da pandemia, mas qualquer dificuldade da sua vida, às vezes você, como eu, enfrenta uma doença que é muito difícil de diagnóstico, que não tem resultado nenhum em nenhum tipo de tratamento há muitos anos, ou você enfrenta dificuldades de relacionamento, de emprego, financeiro, ou seja, você tem certamente em áreas da sua vida questionamentos. Então se coloque como Jó agora, questionando: poxa, eu sou bom e Deus não tem me dado aquilo que eu gostaria de ter. Então eu começo a me revoltar com Deus, como Jó, querendo colocar defeito aqui. Vem um amigo e diz: olha, Deus é soberano, e eu espero que na sua mente esse amigo seja eu, que estou fazendo devocionais todos os dias para você, para mostrar exatamente esse ponto. Deus é soberano, Deus é todo amor, Deus é todo verdade, Ele ama você, e todos os propósitos dele estão ligados ao amor que Ele tem por você, e esses propósitos amorosos com a finalidade de desenvolver em você a sua santificação, ou seja, desenvolver em você os aspectos da sua redenção, da salvação em Cristo Jesus, a sua identificação com Cristo. Pronto, eu já fiz muita aplicação até agora, mas vamos lá. Ele aqui nesse argumento, no verso 24, ele diz assim: por isso os homens o temem. Veja que Eliú disse: Deus é alto, Deus é poderoso, Ele é sempre justo, Ele é soberano e justo. Por isso os homens, e Eliú está dizendo: Jó, você é homem, por isso os homens o temem. Essa é a relação dos homens com Deus. Lembre-se, sempre que a Bíblia fala de temor, de reverência, não é medo de se esconder, ou como quem se esconde de Deus. É temor no sentido de um respeito reverente a Deus. E ele diz: os homens o temem. Ele não olha para os que se julgam sábios. Eliú está indo aqui no ponto nervoso do argumento de Jó. Jó quis se colocar como alguém que entende todas as coisas, que sabe de todas as coisas, e que é reto, íntegro, e que tudo aquilo que estava acontecendo era totalmente fora de lógica. Não tinha sentido algum ele sofrer. Jó estava vivendo num sistema de eu faço, eu recebo. Eu sou bom, eu recebo bem. Agora veja, no nosso mundo, você certamente, como eu já disse outras vezes, você pode ter feito muitas coisas boas, e você pode não ter recebido coisas boas em troca. E é exatamente esse ponto.
quando nós questionamos a soberania de Deus, se nós temos aos nossos olhos, olhando para o espelho, lembra do começo do que eu disse sobre Jó, olhando para o espelho e dizendo, Senhor, mas eu sou tão bonzinho, eu sou tão reto, eu sou tão íntegro, não é justo tudo isso. E então Eliú mostra que Deus é soberano, que ele é justo e a relação dos homens com Deus, a minha relação com Deus deve ser de temor, de respeito reverente, porque Deus não olha para os que se julgam sábios. Isso está no verso 24 do capítulo 37. Deus não olha para os que se julgam sábios. Se você acha que sabe de todas as coisas, ele está dizendo, Deus não olha. O Deus não olhar aqui é no sentido de Deus não cuidar dos seus. Mas a gente precisa caminhar um pouquinho mais. Olha só o que acontece então no capítulo 38. Esse é o finalzinho da fala de Eliú. No capítulo 38, nós vemos um personagem diferente aqui no texto. No verso 1, olha o que diz o texto. Depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Veja que eu tenho falado nas nossas devocionais das várias formas em que Deus se manifestou, se revelou, enquanto a palavra dele não havia sido revelada como nós a conhecemos. Veja que a voz do Senhor vem do meio de um redemoinho respondendo a Jó. Veja que imagem estrondosa para os nossos dias. Então, eu quero que você acompanhe alguns versos, eu vou saltar versos, mas olhe para a sua Bíblia, é mais importante do que você olhar para mim aí no vídeo. Olha lá no verso 4, a pergunta que Deus faz a Jó. Ele diz, onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Veja que pergunta interessante. Onde que você estava quando eu criei todas as coisas lá no princípio? Verso 5, quem lhe pôs as medidas, a medida da criação, da terra, de todas as coisas? E ele pergunta, se é que tu sabes. Quem estendeu sobre ela o cordel? A ideia do cordel é que os astros, os planetas, as estrelas estão pendurados, ou aqui como estendido, né, como num varal, aqui. Sobre que estão fundadas as suas bases, no verso 6, ou quem lhe assentou a pedra angular, ou seja, onde que está o fundamento, o princípio de todo o estabelecimento, ou a manutenção de todas essas coisas. Verso 8, eu gosto de forma particular do verso 8, ou quem encerrou o mar com portas? A ideia é, onde é que o mar, quem disse para o mar que ele chegaria numa parte da terra e não iria mais, ele não inundaria o resto? Porque lá na descrição de Gênesis, nós sabemos que Deus fez separação entre parte seca e o mar, né? Ele colocou, e ele diz, quem cerrou o mar com portas? Ou lhe pus nuvens por vestidura, escuridão por fralda? Agora, veja o verso 11, e disse, até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Veja, o texto está dizendo que Deus estipula onde chega, a cada centímetro, a cada milímetro, cada onda. Eu não sei se você já foi no mar, provavelmente muitos de vocês já foram, mas você já observou ali por alguns instantes as ondas? Elas nunca têm o mesmo tamanho, elas nunca estão no mesmo lugar, elas sempre surpreendem quem está ali na areia, e nenhuma delas é igual. Se você olhar ali a orla, né, do mar, aquela parte ali, cada onda, ela chega numa parte, ela vai até uma distância, e o texto está dizendo, Deus estabelece até onde cada uma das ondas chega, como se ele coloca ali o dedo e diz, até aqui. Então ele diz de novo, até aqui, e para outra onda, até aqui, em toda a face da terra, até aqui, dizendo, a onda é grande, o mar é poderoso, é grandioso, mas aqui quebra o seu orgulho, porque eu sou Deus. Eu digo, até aqui. Veja que imagem fantástica. Eu fico realmente empolgado e emocionado com esse texto. Verso 16 agora. Acaso entraste nos mananciais do mar, ou percorreste o mais profundo abismo? Esse verso 16, ele me enche de vontade de conhecer o mar. Eu sou uma pessoa que gosto muito de mergulho, já fiz algo bem amador, bem simples de mergulho, mas fico admirado. E eu não sei se você sabe, mas nós humanos, com toda a nossa tecnologia, não conhecemos quase nada dos abismos que estão ali no oceano. Não conhecemos. E ele diz aqui,
Você encerrou, entrastes nos mananciais do mar, percorreu o profundo abismo? Veja, quem conhece? Ninguém, a não ser o próprio Deus, lugares que a humanidade nunca pisou. Verso 18, tem ideias nítidas da largura da terra? Dízimo, se sabes. Agora vá ao verso 22 e 23. Acaso entraste nos depósitos da neve? Viste os tesouros da saraiva? Que eu retenho até o tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra. Deus aqui está apontando para o dia de juízo. Ele tem feito que haja uma retenção dos tesouros da saraiva. A saraiva é uma agitação, uma confusão aí de tormento que pode vir sobre a terra, e nós experimentamos aí uma saraivada bem pequena em algumas catástrofes naturais, mas veja, ele diz que retém o maior tesouro da saraivada. Ele retém o tesouro da saraiva até o tempo da angústia, ou seja, no dia final, no dia do juízo, no dia da peleja, da grande guerra, né? Deus retém. Você conhece onde estão esses poderes, os vendavais, os tsunamis, os terremotos? Você conhece isso que ele está retendo? Verso 25, quem abriu os regos para o aguaceiro, o caminho para os relâmpagos dos trovões? Verso 26, para que se faça chover sobre a terra, onde não há ninguém, até no lugar onde ninguém está vendo. Ninguém nunca pisou, lá cai chuva, porque Deus tem um propósito sobre toda a sua criação. E ele, do verso 28, acaso a chuva tem pai? Como que perguntando para Jó, Jó, você tem poder sobre a chuva? Você diz, agora chove, agora não chove. É Deus quem controla tudo isso. De que ventre procede o gelo? Quem dá luz à geada dos céus? E aí ele começa a falar dos planetas, das galáxias, das estrelas. Verso 34, podes levantar a tua voz até as nuvens, para que a abundância das águas te cubra? Ou ordenarás aos relâmpagos que saiam e digam, eis-nos aqui, como que Jó chamando o relâmpago. Relâmpagos, eu estou fazendo a chamada, respondam quando eu chamar. Veja, é Deus falando que ele tem controle sobre todas as coisas. Isso precisa nos fazer estremecer, mesmo quando nós vivemos numa era de tanto ceticismo, quando tudo que você convive, a televisão, a música, os livros, os programas, as mídias, os telejornais, e principalmente agora o combate ao vírus, tudo te convida ao ceticismo. O que é comprovável? O que é cientificamente comprovável? O que nós temos por certo que acontecerá? Nós temos a resposta. Precisamos de 18 meses para desenvolver uma vacina. Como se Deus não tivesse nada a ver com isso. Veja, essa é a era que nós vivemos. Uma era de ceticismo, de cientificismo, de respostas prontas, e que tudo aquilo que não tem resposta não pode ser comprovado. Então isso aí não é discutível, não precisa ser discutido, não precisa ser buscado. Vamos continuar aqui, capítulo 39 agora. Sabe tu, verso 1, sabe tu o tempo em que as cabras monteses têm seus filhos? Veja, eu nem sabia que existiam cabras monteses, mas ele diz, você sabe o tempo que elas têm filhos? Você controla isso? Ou cuidaste das corças quando dão crias? Podes contar os meses que cumprem? Veja, ele está falando de gestação, de parto, de como é a natureza, e realmente agora que tem um bebezinho tão pequenininho aqui em casa, eu fico realmente admirado. Como ele sabe de coisas tão complicadas, tão complexas, como ele sabe de tudo isso, e como a mãe dele, que foi criada por nós e nós não ensinamos tantas coisas complexas, ela naturalmente, a partir da primeira noite com o seu filhinho, já sabia fazer tantas coisas. Veja, ele está mostrando que Deus controla todas as coisas conforme ele criou para elas funcionarem. Veja, verso 5 do capítulo 39. Quem despediu livre o jumento selvagem? Quem soltou as prisões, o asno veloz? A qual dei o ermo por casa, a terra salgada por morada? Veja,
Quantas interrogações Deus faz em todo o capítulo 39. Eu não me canso de ler esse capítulo e observar a grandeza de Deus nas perguntas que ele faz. E é lógico, eu tive que aqui escolher algumas, eu grifei aqui na minha Bíblia algumas perguntas dentro desse universo de tantas perguntas no capítulo 38 e 39 todinho para te levar ao capítulo 40. Então olha aí o capítulo 40. A resposta de Jó é a minha resposta, é a sua resposta diante da soberania e do poder de Deus. Jó, capítulo 40, no verso 1, disse mais o Senhor a Jó: acaso quem usa de censura contenderá com o Todo-Poderoso? Deus faz uma última pergunta aqui para Jó. Você tem me censurado, Jó, sobre a minha justiça, sobre a minha capacidade de governar, sobre o meu controle de todas as coisas, inclusive sobre a sua vida. Você usa de censura. É justo você contender com o Todo-Poderoso que sabe responder a todas essas perguntas que eu te fiz? Quem assim argue a Deus, que responda. E aqui deixa a resposta para Jó a partir do verso 3, que diz: então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei, não replicarei. Aliás, 2 vezes. Porém, não prosseguirei. Meus irmãos, essa é a nossa resposta. Essa é a resposta de fé que não procura uma explicação científica para tudo que Deus faz ou para tudo que acontece sobre a terra. Essa é a resposta de alguém que se coloca humilde em respeito reverente a Deus. Essa é a resposta de alguém que não se julga tão sábio a ponto de questionar o agir soberano, sábio, bondoso de Deus. Nós somos indignos. Indignos de questionar a Deus. E eu preciso que você entenda só algo muito simples. Deus tem chamado o seu povo, ao longo de todos esses acontecimentos, a responderem a Ele dessa forma, em humildade, reverência, em reconhecimento da grandeza dEle, em reconhecimento da nossa pequenez. Não para que nós sejamos, então, espizinhados por Deus, não é essa a ideia. Mas é para que nós, como um bebê, tão pequenininho, que confia toda a sua vida, alimentação, nas mãos da sua mãe, nós, agora com entendimento, nos coloquemos nas mãos do Senhor, como um bebezinho. Nós nos entreguemos com entendimento, voluntariamente, nas mãos do Todo-Poderoso, que pode controlar todas as coisas e pode te abençoar e te fazer prosperar, cheio de esperança, cheio de fé, cheio de vontade de viver, em meio a todos os problemas que viver nesse mundo confrontam você numa tentativa incansável de te tentar a questionar Deus. O seu coração quer questionar a Deus. O mundo te tenta questionar a Deus. O próprio Satanás não sai de perto de você e fica ao seu derredor, te rondando, te tentando a questionar a Deus. Responda em fé. Se entregue voluntariamente a servir a Deus, a confessar, a se humilhar e a buscar aquele que é todo-poderoso para te fazer prosseguir, perseverar na sua caminhada de fé, ainda mais apegado ao Todo-Poderoso. Eu quero orar nesse momento por todos nós, pedindo a bênção de Deus. Senhor Deus, Pai de amor, o Senhor é tão grandioso.
O Senhor é tão poderoso, de forma, ó Pai, que nós não podemos mensurar, nós não podemos compreender, ó Pai, mas pela Tua misericórdia, no agir de Cristo em nos salvar, foi implantado em nós uma semente de fé. E essa semente de fé é tudo o que nós precisamos para vivermos uma vida conforme a Tua vontade. O conhecimento, ó Pai, da Tua palavra, da Tua vontade, por meio dessa semente de fé que foi implantada em nós por Ti mesmo. Não tem mérito nenhum na nossa salvação. Não tem mérito nenhum nosso na nossa fé. É tudo pela Tua graça, pela Tua misericórdia. E, ó Pai, nós te pedimos, em Tua graça e misericórdia, que o Senhor nos faça crescer em fé nesse momento. Que o Senhor nos faça uma igreja piedosa. Ainda que estejamos separados, ó Pai, que nós possamos crescer em unidade. Que nós possamos crescer em fé. E que nós, então, possamos Te buscar como nós não buscávamos há um tempo. Que nós possamos reagir em fé, amor e esperança, no mundo que não tem nenhuma dessas três coisas. Um mundo sem fé, um mundo sem amor e um mundo que agora fica ainda mais confuso, sem a esperança que só os crentes podem ter, porque eles têm a semente de fé implantada por Ti. Abençoa a Tua igreja. Abençoe, ó Pai, a cada um de nós, onde nós estamos agora, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma noite maravilhosa de descanso nos braços do Senhor. Até mais.